Estou de volta, hein? Conversando com você sobre atendimento. Falamos no primeiro bloco de telemarketing, marketing direto, essa interação da organização com o cliente. É para vender também, né, professor? Sim, é por isso que agora nós estamos falando de vendas. Mas não é esse só o foco, né? Relacionamento, etc. Terminamos o bloco falando um pouquinho sobre vendas. E esse é o nosso percurso desse segundo bloco. Esmiuçar um pouco mais. Falei para você de eficácia e qualidade no processo de venda bem-sucedida. Discutir um pouquinho para você porque venda não é marketing, qual é a sua diferença fundamental. Pensamos um pouquinho também naqueles elementos essenciais para uma venda bem-sucedida. Aquela história de conhecimento, informação, mas você viu que tinha parte de habilidade, né? Habilidade do vendedor. E essa habilidade, professor, é um processo natural? Na verdade, vale sempre lembrar para nós de que eu devo avaliar e dimensionar a capacidade desse profissional de vendas, criando condições de treinamento, aperfeiçoamento, aprimoramento. Então, claro, aqueles aspectos fundamentais, o indivíduo qualificado, o indivíduo motivado e o indivíduo com autonomia, né? Para que ele possa desempenhar plenamente seu processo. Agora, autonomia não é, cara, que jeito, não. Dar liberdade a ele, muitas vezes, em decidir questões que possam ser interessantes no processo de vendas, né? É isso que para nós é significativo aqui nessa história. Então, esse percurso é que nós vamos explorar com você agora, vale recordar. Destacar um pouco, né, o processo de vendas e a preparação do profissional para uma venda exitosa. Essa é a ideia. Então você vai perceber que o caminho aqui é discutir esse percurso e o que é necessário para que eu tenha um desempenho diferenciado nessa questão. Claro que o nosso amigo Kotler, Philip Kotler é a nossa referência, esse passo a passo que nós vamos analisar e discutir com você esses elementos. Então, veja o slide inicial aí, estou falando para você sobre vendas. Quem vai nos conduzir nessa história é nosso amigo Philip Kotler. E destaca ele que qualquer treinamento de vendas, então, está pensando em etapas. Para o quê? Para que ela seja eficaz. Então, são conversas que nós viemos já do final do bloco anterior. E aí, ele fala, olha, tem basicamente 6 etapas aqui para você considerar. A prospecção e qualificação, pré-abordagem. Antes, apresentação, superação de objeções, fechamento. Durante, acompanhamento e manutenção. Depois. Então, 6 etapas. Pré, venda, pós. Então, referências para você. Claro que aqui nós estamos falando de prospecção e qualificação e pré-abordagem. Então, é um processo técnico, né, e um processo pessoal de preparação. Preparar, incluir nesse seu trabalho o conhecimento do cliente, do mercado, do produto, da empresa, prospectar, qualificar e depois buscar mais informações sobre o cliente identificado para que eu tenha uma venda de sucesso. Essa é a referência fundamental para nós nessa questão. Então veja, elementos, trabalhar pré-venda. Depois, durante o processo negocial, apresentar o produto, se for necessário, demonstração, depende do produto, é claro. As resistências do cliente e, a vitória, né, entre aspas, né, a venda, o fechamento, o pedido e, consequentemente, o pós-venda e seu acompanhamento. Sempre pensando que aqui eu abro a porta para um novo ciclo que se inicia, né? Dentro daquela ideia de relacionamento, longo prazo, repetição de compras, são aspectos e abordagens fundamentais nessa história. Ok? Então, voltando aqui comigo, esse é o roteiro da nossa conversa agora. Etapa por etapa, chamar sua atenção, mostrar características e, é claro, tem exercício aí para a gente pensar. O importante aqui é que, ao discutirmos esse tema, possamos abrir para você um leque de possibilidades e abordagens que o nosso amigo Kotler aqui faz a partir daquela história. Lembra dos eixos de vendas? Falar de gestão, processos, técnica. E como é que a gente vai trabalhar isso? Esse é o caminho. Você está vendo aqui, nós vamos preparar o profissional para vender, mostrando para ele o processo de vendas e as estratégias que ele tem que desempenhar ou desenvolver nesse caminho. Claro que depende de um planejamento e de uma interação com o cliente que tem que ser qualificada, mas a referência para você está dada nesse tema. Então vamos lá, passo a passo com você. Primeiro aspecto, veja.
Prospecção e qualificação, fala o nosso amigo Kotler. Basicamente, o que você está fazendo aí, né? Você está de olho no cliente potencial. Quem é ele? Então, o início é o ponto de partida, é aquela pergunta que eu vou fazer. Começa, sim, com a identificação do cliente, certo? O vendedor, então, o que ele deve fazer? Ele deve identificar e depois qualificar, estabelecer uma gradação, né? Ver volume de negócio, situação financeira, alguma exigência ou característica. O importante, né, de saber se esse cliente realmente tem uma tendência de repetir compra, fazer aquela análise. Então eu estou identificando e qualificando. Por isso que o Kotler chama justamente de prospecção e qualificação como atividades relacionadas. Veja, isso é uma preparação técnica. Eu me preparando para vender, então o primeiro passo é quem é o cliente. Eu digo quem é o cliente assim, eu não sei, é o João, e quem é o João? Não é essa a pergunta, eu vou achar primeiro quem é o meu cliente. O seu cliente é o João. Essa é a pergunta que você está respondendo aqui. Ah, é o João? Tá. E como é o João? Aí é o segundo passo. Nesse primeiro momento, você está identificando o João e suas qualidades. Essa é a questão. Um banco e seu cadastro, uma empresa e seus dados cadastrais possibilitam o levantamento de informações. O importante é, primeiro passo, estou descobrindo quem é o meu cliente potencial, estou identificando e qualificando, gradando esse cliente em função de possibilidades de negócios. Então veja, é achar, voltando conosco, o seu cliente, né? O seu alvo. Essa é a ideia. Aí depois que você achou, você precisa pensar nele. Aí vai estudá-lo, conhecê-lo melhor, até para poder definir como vou abordá-lo. Momento, forma. Então esse primeiro processo, e essa é a ideia inicial aqui, reside fundamentalmente, né, na capacidade de identificar, né, aqueles que devem ter atendimento prioritário. Esse é o momento da prospecção e qualificação, ou seja, eu estou aqui priorizando o atendimento daqueles clientes que eu entendo como potenciais e que o vendedor deve reconhecer. Então, reconhecer esses clientes pensando nessa atividade e nessa característica, né, fundamental como elemento. Então, ao trabalharmos essa ideia, você percebe como referência aqui, né, o caminho que estamos desenvolvendo. Reconhecer o cliente potencial para poder priorizar o atendimento. Esse é o eixo da prospecção e qualificação de cliente. Lembre-se, né, preparação técnica para que eu possa desenvolver as atividades de venda nesse sentido. Muito bem, a partir dessa ideia, nós vamos avançar sobre um outro elemento importante desse processo. Quem é? O cliente identificado. Já identifiquei? Sim, senhor. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Entendi. Nesse sentido, o que eu estou em busca é saber qual é a melhor abordagem, o melhor momento para ela. Entendi. Por isso é chamado de pré-abordagem. Não tem nada ainda de contato com o cliente. É antes. Esse é um ponto fundamental. Voltando aqui conosco, o que você precisa tomar cuidado, e essa é a ideia, é não confundir pré-abordagem com prospecção em prova. Quer dizer, lembrando que são características diferentes. No primeiro momento eu estou garimpando e identificando, dizendo este sim, este não, e depois os escolhidos seriam aqui desse momento. Vou fazer um paralelo com recrutamento e seleção. Lembra aquela história de recrutamento que você atrai, né, e na seleção você escolhe? Esse é o melhor? Então o raciocínio aqui para nós é o seguinte, claro que é um paralelo meio remendado aqui, mas eu queria que você entendesse dentro dessa perspectiva que você realmente está, né, trazendo aqueles, né, recrutando aqueles que você considera, e depois que você faz a escolha, você vai trabalhar esse profissional. Então, as atividades aí, como se eu estivesse aí fazendo um processo, né, de identificar os melhores e cuidar deles, né, dentro dessa minha análise. Se servir para te ajudar como referência, né, prospecção, pré-abordagem, para não confundir, porque nós tivemos perguntas sobre os dois já em prova, hein? O que caracteriza, até porque é muito fácil eu trabalhar aí, né? Essa parte de planejamento, essa parte de trabalho prévio. Porque na pré-abordagem diz essa preparação pessoal. Você se prepara conhecendo o cliente e também conhecendo a si mesmo. Como é que eu vou abordar, em que momento eu vou fazer, como se eu estivesse
treinando ou simulando uma situação. Essa é a ideia que caracterizaria esse processo para nós. Então, veja que interessante esses elementos. Agora, tem mais, né, professor? Sim, temos que nos preocupar com as outras etapas. Dê uma olhadinha aí na sequência para nós. Vou avançar um pouquinho aqui para a gente falar sobre apresentação e demonstração. Nesse caso, né, o que é importante para nós é recordar que qualquer atividade nesse momento já está no processo. Então não é antes, agora eu já estou ali com o cliente. Então, nesse sentido, é lembrar que o ponto de partida na interação com o cliente é estabelecer um relacionamento. E isso envolve a sua capacidade de interação social. O vendedor que sabe interagir com o cliente, interação social. Não vendi nada, não fiz nada ainda de venda, estou interagindo. Por isso eu tenho que ser cortês, tenho que ter foco no cliente, né? Tem que ser algo agradável para ele e positivo. Né? Aquele momento de interação em que eu vou, como vai, tudo bem, vou tirando aquelas informações básicas, vou dialogando, né? Interagindo, interação social. Essa é a atividade inicial em que a gente vai dialogando, né, de forma a perceber o que é fundamental e essencial para ele. Referência nesse caso. Voltando aqui conosco, aí você percebeu, nesse caso, e é fundamental aqui, que eu comecei a conversa, eu não estou vendendo nada, né, ainda. Eu estabeleço um contato e uma interação. Vou criando confiança e relacionamento com o cliente, nesse relacionamento, para depois a gente caminhar em relação ao produto ou ao serviço, você sabe que eu tenho que vender. A ideia fundamental é essa, mas é necessário essa interação, como etapa importante de uma venda eficaz. Não saio vendendo, né? Tem o diálogo. É construído dessa forma para possibilitar o sucesso. A partir daí, né, superada essa primeira etapa, ou passando essa primeira etapa de interação, aí a questão é produto, serviço, né, a organização. Então eu começo a direcionar para o objetivo da venda. Essa é a ideia. Então vamos fazer esse caminho agora. Dá uma olhadinha no slide para você. Nesse momento que eu já interagi, eu tenho que pensar na apresentação, né, do produto ou do serviço, dando atenção aos seus benefícios, né, e mostrando como esses benefícios são obtidos, deixar claro para o cliente que vantagens ele dispõe ao adquirir esse produto. Né? Isso para nós é significativo. E ao tratarmos desse olhar, o que você tem como referência aqui para nós? Sempre imaginando uma abordagem que possa realçar esse elemento. Veja, não esquecendo aqui, e isso para nós é significativo, que em outras situações o próprio cliente tem uma referência, né, do que ele está buscando ou almejando. Né? Então, se destacarmos esse tema para você de maneira central, o que acaba acontecendo? O cliente percebe que eu consigo levá-lo àquilo que atende sua necessidade. Aquela história, o cliente, o produto certo, para o cliente certo, vai um pouco nessa dinâmica, vale observar. Certo? Então, voltando aqui comigo um pouquinho, é óbvio que ao discutirmos essa questão, a grande preocupação é a minha capacidade de apresentar o produto para ele de forma a satisfazer o que ele almeja ou necessita. E aí pode aparecer, né, alguma receitinha de bolo para você sobre como fazer essa apresentação, em que contexto ela se dá, né, isso de forma referenciada. E é um pouco disso que nós vamos explorar agora. Né? Como é que eu faço essa apresentação? Os estilos de apresentação e suas características. Então, da tradicional abordagem pronta, padronizada, né, ou enlatada, como é chamada, é aquilo, falo o essencial e ponto final, há a possibilidade de estabelecer uma relação de consultoria e opinião que ajude o cliente naquilo que lhe é mais conveniente. São enfoques aí para esse tipo de abordagem, certo? Então imagine, estamos apresentando o produto. Dê uma olhadinha agora aí para você como referência. Nesse caso, a apresentação, e se for necessário, né, a demonstração, pode ser que eu tenha que demonstrar o produto, vem nesse sentido, os estilos de apresentação. Aquilo que é mais comum. O primeiro, a chamada abordagem enlatada. Do que eu estou falando aqui? Né? Exposição pronta. Pontos básicos do produto.
padronizada. É essa. Quer dizer, a exposição, ela vem toda na mente do vendedor, ela não está muito centrada na ideia das necessidades do cliente num primeiro momento, porque eu já trago a receita pronta. Vou falar o essencial, isso. Os pontos fundamentais de um processo de apresentação. Agora, cabe destacar que muitas vezes eu posso também fazer uma escolha diferente em relação a essa atividade. A chamada abordagem planejada, centrada na ideia estímulo e resposta, não que a anterior não esteja, né, mas o que eu quero, e é justamente a partir daí, né, onde eu tiro muita informação do cliente, né, sempre nesse sentido, é aquela história, eu estou de olho no cliente, é em cima dele que eu vou construindo a minha apresentação, de forma planejada, a perceber o que ele considera como fundamental. Então, muitas vezes naquela própria interação social eu vou levantando informação, além da informação prévia que eu tinha, e construo a minha apresentação centrada no que o cliente vai me dando como resposta. Então, vou tirando dele informações que me ajudem a direcionar esse processo. Também a chamada abordagem planejada. Veja, voltando conosco, o essencial aqui é você perceber que no primeiro momento o foco está no próprio vendedor e na ideia básica do que ele tem que falar. No segundo momento, centrou no cliente e viu informações necessárias para montar a sua apresentação. Então, nesse caso, é óbvio que o direcionamento aqui é diferente. O olhar é diferente nesse caso. E pensando nessa perspectiva, o que nós temos que considerar aqui é justamente o que é mais relevante, qual é a postura mais apropriada. Agora, é isso mesmo, quer dizer, dependendo do tipo de produto, é aquela coisa, o basicão. Ou as relações onde eu centro no cliente, vou obtendo informação e dando o retorno para ele, estímulo, pergunta-resposta, para que eu possa construir a apresentação que atenda às suas expectativas dentro de um direcionamento e um planejamento para que isso possa, de fato, ser atingido. E aí, claro, tem um outro olhar, uma outra abordagem que também complementa essa nossa conversa. Dá uma olhadinha aí no slide. Vem para você a terceira abordagem. Essa abordagem está centrada naquela questão de satisfação de necessidades. E aí, o olhar é outro. O foco do consultor. Consultor de negócio. Eu estou ali para sugerir para o cliente o que é melhor para ele. Dentro dessa perspectiva. Eu sou parceiro nesse momento, não que nas outras situações eu não vá interagir com ele, mas a pergunta é, o que realmente você precisa? Então, dentro daquela ideia de, por exemplo, um equipamento eletrônico, que pelas necessidades do cliente eu não preciso vender o melhor, o mais caro, mas aquele que possa, dentro desse enfoque, satisfazer aquilo que ele precisa. Então, o enfoque de consultor de negócios aqui é marcante nessa terceira abordagem. Como eu disse, estamos apresentando e demonstrando para o cliente o que é essencial em relação ao produto. Tema para você recordar. Bom, voltando comigo, então, nesse momento, interação, discutir um pouco sobre os aspectos fundamentais para o cliente, conversar um pouco sobre o próprio cliente, partir para a apresentação do produto e, se necessário, demonstrar como funciona, o seu uso, etc. E aí, amigo, vem um momento mais difícil dessa história, talvez, quando o cliente tem as suas resistências, tem os seus senões, coloca objeções e que eu tenho que também me preparar para superá-las. É um outro enfoque desse processo também. A superação das restrições ou limitações aos objetivos do cliente. Então, um outro enfoque para você considerar. Nesse cenário, e é interessante ver o que acontece. Superação de objeções. Óbvio, isso é normal. É algo que ocorre quase sempre. Objeções durante a apresentação, normal. Ou quando eu quero, e aí, vamos assinar? Vamos fechar? Ah, peraí, não, eu acho que não ficou claro, o prazo, o tempo, não gostei. Então, você tem que lembrar que essas resistências, quando pensadas na forma de superá-las, elas têm um enfoque psicológico ou lógico. Quer dizer, o que está motivando esse senão
do cliente. Essa é a ideia. A resistência psicológica, né, deriva, por exemplo, vale lembrar, né, como psicológica, vale reiterar isso para você, nesse enfoque. A chamada resistência psicológica está centrada na ideia de que eu tenho, por exemplo, associações agradáveis, ideias predeterminadas, às vezes aversão a tomar decisão, quer dizer, são barreiras que o cliente coloca, muitas vezes ele não gosta, aquela marca ou produto está associado a algo desagradável para ele, ou ele não se motiva a fazer isso, ou já tem concepções muito definidas sobre aquele produto ou serviço. Então são resistências que vêm do íntimo do cliente e que eu tenho que perceber para poder contornar ou administrar esse processo. Então uma referência para você. Do outro lado, né, a resistência lógica. Essa, nesse sentido, né, relacionada muitas vezes com o produto, com preço, com prazo, quer dizer, algo bem concreto. Por isso que eu preciso ter capacidade negocial. É aquele momento em que o cliente realmente impõe, né, dificuldades à venda. Essa é a ideia. Nesse caso, voltando comigo aqui, você vai perceber que o grande desafio nesse momento é qual é o motivo da resistência. Por que eu não consigo avançar para vender? E superado isso, óbvio, ou identificado qual seria a origem ou a matriz desse tema, dessa resistência, o que eu posso fazer para contornar? Então, pensando em termos de prova, a nossa questão é, se ele perguntasse sobre as formas de resistência, ou os tipos e a que elas estão associadas, apesar de que não é um tema muito presente, né? O aluno, quando vai por aí, vai falar do fechamento, ou da forma de apresentação, se ele quiser discutir a venda em si. E o que interessa para nós é justamente o processo, né, que possa gerar efetivamente a venda, que é aquele momento agudo para o qual todo direcionamento que temos se volta, né? Pensando principalmente, né, nesse ciclo de apresentação, superação de objeções e fechamento, elemento central também dessa história, não é? Sim, então dá uma olhadinha aí. Vem para você o quinto momento dessa nossa conversa, relacionada a essa ideia de que eu tenho aqui, né, que fechar a venda, é o fechamento, é obter o pedido. E aí, aquela história, qual é o grande mote do treinamento da preparação? É identificar, né, ações, declarações, comentários, perguntas do cliente que estejam dizendo, é a hora de fechar. Então, percebendo por ações, declarações, posturas, que você percebe. Esse é o momento. Quer dizer, é a hora de obter, né, o pedido. Essa é a questão central. É claro que muitas vezes nessa conversa o cliente vai querer estímulos, né? Então, o que pode acontecer? Você vai lembrar que existem várias formas de fechar, né? O curto e grosso, e aí, vamos fechar? Ou olhar pontos de entendimento, ficou claro para você essa etapa, viu como funciona, né? E aí, você prefere azul ou vermelho? Então, são formas, né, de preparar esse processo e estimular. Ou até mesmo, e aí, para fechar, o que falta? Né? Então, um preço, um desconto, uma qualidade, alguma coisa extra, um brinde, então alguma coisa que dê um complemento a esse processo, né? Então, um incentivo, vamos dizer assim, um estímulo, né? Ó, tá bom, vai te dou 10% de desconto se fechar agora. Opa! Então essa é a questão, vale considerar. Muito bem. Voltando conosco, percebeu aí o caminho? Nesse sentido, essas etapas. Lembrando que essas 3 etapas que eu te mostrei agora, em sequência, é o momento da venda, da apresentação, da superação de objeções ao fechamento. Esse é o caminho. Bom, ufa, agora vendi. Bom, tá vendido, acabou, um abraço, não quero mais saber. Não, senhor. Quer dizer, é aí que você abre a porta para novos negócios. É a hora que você insere e coloca nesse contexto, né, alguns elementos fundamentais dessa história, ou seja, a preocupação de dar atenção ao cliente, de acompanhar o processo, né? Porque de repente você prometeu um prazo, olha lá, né, prometeu uma característica, um brinde, um adicional, alguma coisa, tem que chegar, né? Então tenho esse elemento também como fundamental nessa história. Vamos lá, última etapa da conversa. Dá uma olhadinha aí para você.
Agora é o pós-venda. Opa, estou tranquilo aqui, já vendi. Sim, vou cuidar, vou acompanhar o cliente. Então é pós. E aí, a ideia do acompanhamento e manutenção é justamente por quê? Ora, não esquecer o cliente. Tá? Assegurar a satisfação do cliente. Abrir a porta para novos negócios. É o que se está aqui. Por isso eu tenho que acompanhar, dar uma atenção, né, de que tudo está adequado, do que foi feito. Esse é o caminho. Porque a partir daí, né, eu vou deixar a porta aberta para novos negócios. Afinal de contas, né, manter o cliente para garantir justamente que ele, né, não seja levado pela concorrência. Esse é um enfoque para você dentro desse tema. Certo? E aí, é óbvio, existem algumas atividades comuns de acompanhamento, muitas vezes você tem a própria manutenção do produto ou serviço que vai obrigar o cliente a ter essa interação, mas outras eu preciso criar esses espaços, pensando, né, numa forma pontual de ter esse cliente próximo para viabilizar novos negócios. Quer dizer, aquela história do relacionamento, né? Não é apenas a transação, você está de olho em outros enfoques, como destacados aqui. Bom, professor, e aí para aquele momento de apresentação ao fechamento, né, pode ser que o avaliador trabalhe uma receitinha de bolo. É aí que entra o modelo AIDA para você. É aquela ideia. É aplicável para vender qualquer coisa. Então, né, o que se busca aqui vamos imaginar que nós estivéssemos sintetizando aquele processo de apresentação, superação de objeções. Então, a sua superação e o fechamento. Então, essas três etapas, né, condensadas numa proposta, né, elas aparecem para você, né, no modelo AIDA, que consiste, né, em chamar a atenção do cliente, despertar o interesse, estimular o desejo e provocar a ação de compra do cliente. Essa é a ideia. Que deve, claro, é aquele momento que você vê, vamos vender. Então, é claro que ela serve como uma referência para esse roteirinho de apresentação que você tem, muito importante aqui. O que você vai usar como ferramenta para chegar ao fechamento. Então, o percurso do modelo AIDA, como um exemplo. O modelo AIDA já caiu em prova algumas vezes, por isso que ele está aqui para você. Voltando aqui comigo, percebeu a ideia? De repente, uma abordagem que o avaliador possa fazer para você. Olha, eu quero um modelo basicão de apresentação para fechamento. Ó, modelo AIDA, a atenção, interesse e desejo, ação. Quer dizer, o olhar daquelas receitas. Como eu disse, receitinha de bolo para cair em prova, né? Vale recordar. Então, uma preocupação sobre esse tema, uma característica também de abordagem. Certo? Certo. Vamos para a prova? Vamos dar uma olhada em exercício? Eu exemplo para você aí. Prova da caixa para você, olha lá. O avaliador dizendo, ao examinar a situação financeira e o volume de negócios realizado por seus correntistas, a instituição bancária está desenvolvendo, de acordo com o que propõe Kotler, a etapa de vendas denominada, etapa de venda denominada o quê? Então, você está examinando a situação financeira e o volume de negócios do correntista. Então, eu não sei, de seus correntistas, eu não sei quem é, né? Eu estou procurando. Então, se você está procurando, veja, você não está vendendo, você não está superando objeções, você não está fazendo acompanhamento e manutenção, amigo. Você já não vendeu. Você vai pensar na venda. Então, é antes. Então, é pré-venda. Tá. Ou é pré-abordagem ou prospecção. Só que aqui, eu não sei ainda quem é o cliente. Eu estou examinando a situação financeira, o volume de negócios dos correntistas. Então, eu ainda não sei quem é o meu cliente. Ou, né, o futuro cliente. Eu estou procurando. Eu estou prospectando e qualificando. Tá aí. Esse é o caminho que estamos desenvolvendo nesse momento. Tá? Prospectando e qualificando. Depois que eu identifiquei, aí eu vou preparar a pré-abordagem. Então tá aí para você a resposta do exercício, hein? Voltando aqui comigo, viu como é que ele foi tarefeiro nessa abordagem? Perguntou para você, escuta, como é que faz, hein? Para achar o cliente. E é o exemplo, estava lá olhando os dados cadastrais, o cadastro
ou olhando a movimentação financeira aos vários clientes, dando uma olhada ali, uma pessoa física, dá uma olhadinha. Então o objetivo é identificar e qualificar. Prospecção, qualificação. Tá bom? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto.